Leiamos então a palavra do nosso Deus. E saiu, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais incessantemente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, e corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Graças a Deus. Senhor Deus, nós te adoramos, te bendizemos, ó Deus, pela beleza da tua santidade, ó Deus, pela bênção do teu Santo Espírito, do teu renovo já aqui. E nós pedimos, ó Deus, que venha abrir a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor possa estar falando a nossas vidas desde a tua eternidade, mais uma vez nesta noite, ó Deus. Prepara o nosso espírito para receber o recado, a mensagem do Senhor, e que o Senhor venha me usar com grande poder e graça, e que eu venha diminuir, o Senhor venha, ó Deus, ser grande, ó Deus, mais uma vez, em todo o tempo e nessa noite também aqui conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, amados. Amados, o título dessa mensagem aqui, lida, Jesus no Getsemane. Jesus já chegando perto do final do seu ministério aqui na terra, e cumprindo o propósito do Pai em trazer a salvação para toda a humanidade. Ele vai ao monte, como de costume, subiu ao Getsemane, apartou-se os seus discípulos que foram com ele, e disse para ele: ficai aqui e orai, para que não entreis em tentação. E a mensagem, a palavra diz que ele afastou-se deles a distância de um tiro de pedra. A palavra usa alguns termos, tiro de pedra ou tiro de flecha, dizendo que um homem treinado, ele atirava uma pedra com a sua mão, e aquela pedra tinha um certo espaço de saída e de queda. Então é mais ou menos isso. De flecha também, o homem puxava a sua flecha, ele atirava, era um tiro de flecha um pouquinho mais distante. E Jesus então, ele não estava nem muito perto e nem muito longe dos seus discípulos. E ele tinha de costume, quando ele ia orar, ele se retirava para um monte. Não é porque o monte é mais sagrado do que um outro lugar, é porque ele tinha que se desligar de todo aquele convívio humano para falar diretamente com o Pai. Por isso que Jesus usava o monte, é um lugar de mais difícil acesso, muitas pessoas não acessavam aquele local, e os discípulos ficavam embaixo ali, guardando. Por certo, tinha uma trilha, e quem fosse subir por lá tinha que passar naquele local, e os discípulos ficavam ali para aguardar Jesus, porque ele fechava os olhos, desligava desse mundo aqui e entrava em comunhão com o Pai. E lá nesse momento, Jesus, ele já conhecia o que iria passar, mas ali naquele momento, orando ao Pai em espírito, ele entrou naquele momento de agrulha, de dor. Ele então ali estava vendo tudo que ele iria passar daquele momento em diante, momento que ele seria entregue por
Judas, traído por um beijo, era o sinal que Judas tinha combinado com os soldados, né? Olha, aquele que eu beijar, este é Jesus, o Nazareno. E aí, os homens chegaram, os soldados, e Judas fez o que tinha combinado, beijou o rosto de Jesus, a face de Jesus, e os soldados chegaram e prenderam Jesus e o levaram. A partir de então, Jesus entrou naquele momento de sofrimento, foi julgado justamente, tinha sido tudo planejado para que ele fosse levado até aquele local. Aqueles homens de poder ali o julgaram injustamente, dizendo que ele blasfemava contra Deus, que as curas que ele fazia era cura por demônios, por Beelzebub. Montaram todo um cenário para prender Jesus e matar Jesus. E ali começou toda aquela cena, né? Prepararam uma cruz, um madeiro, colocaram nas costas, chicotearam, e foi subindo, caminho do Gólgota, cuspido, injustamente. Quando chegou lá em cima, Jesus já estava vendo isso lá naquele momento, no Getsemane. E quando ele viu aquilo tudo, ele em tormento ali, sofrendo, a mensagem, a palavra diz que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Eu imagino, eu creio que eu não consigo nem imaginar quão dor interna Jesus estava sofrendo naquele momento, que levou tanto as suas emoções que seus poros saíam sangue. E Jesus desce, encontra o discípulo dormindo, e mais uma vez ele falou, porque está dormindo, orai para que não entreis em tentação. Amados, essa mensagem ela traz aqui alguns pontos para nós. Nós estamos aqui na terra cumprindo um propósito de Jesus, do Senhor na nossa vida, de Deus. Cada um de nós tem um propósito para cumprir diante de Deus. Ele determinou algo na nossa vida. E é por isso que estamos aqui, porque nós já passamos por vários lugares, condições várias, e Deus trabalhou na nossa vida de tal forma que nós estamos aqui. O Espírito Santo de Deus nos colocou aqui hoje, abriu nossa mente, esclareceu entre santo e profano, nos fez ser condicionados por Ele a andar num caminho novo, né? Numa veste de santidade, né? E entender que é um propósito de salvação na nossa vida, e é um propósito que Deus quer fazer através da nossa vida aqui nessa terra, nesse tempo que nós vivemos aqui. Porém, amados, se nós não buscarmos o Senhor, não orarmos, não vigiarmos, seremos pegos em tentação. Entraremos em tentação, se não andarmos segundo a vontade do Senhor. E aí, amados, às vezes as coisas estão tão apertadas, tão fortes, que tem pessoas que desistem dessa caminhada, que vai para o mundo. Porque aqui nós precisamos estar em comunhão com Deus, que quando vem aquele vento forte, aquela sensação, nós possamos entrar em comunhão, orar, e o Espírito Santo de Deus, ele vem e trabalha na nossa vida. Mas tem pessoas que não querem santificar a sua vida, quer correr atrás das alegrias momentâneas. Prefere, ao invés de buscar o alívio de Deus, ir lá, ir para o bar e beber, para poder
melhor fumar um cigarrinho, cheirar um negócio. Mas não adianta, amados. Depois volta tudo de novo. E ele tem que recorrer a esses artifícios, essas coisas de novo. E vem, e volta, e vem. Graças ao Senhor que nos fez entender que o mistério da cruz, o caminho é estreito e apertado, mas temos Jesus que passa no vale conosco. Mas temos o Espírito Santo que vem aqui e fala conosco, que nos abre os olhos, que nos faz buscar a cada dia o caminho reto, perfeito, diante da sua presença. E esta palavra, irmãos, ela nos faz entender que a agonia que Cristo passou ali para nos dar o direito de sermos salvos, de estar aqui hoje, foi algo que ele viveu na pele, a dor, por mim e por você. E quase no final, Jesus já estava numa cruz, pregado no madeiro. Imagine, irmãos, a cruz era feita para Barrabás. Barrabás era muito maior que Cristo. Naquele entorno ali de julgamento, eles tinham que libertar naquele dia um prisioneiro. Trocaram Jesus por Barrabás, um assassino, um malfeitor, que foi solto no lugar de Jesus. E aquela cruz era feita para ele. Imagina que Jesus era um pouco menor, eles esticaram Jesus. Esticaram. Quanta dor. Depois pega um soldado e outro, um segura e outro bate o prego. Vai no outro lado também. Vai nos pés também. Imagina o sofrimento de Jesus. E ele não abriu a boca. O momento que ele abriu a sua boca foi para dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E depois ele disse: tenho sede. E depois ele disse: Pai, por que me abandonaste? O pai, quando viu naquela situação ali, o pai virou o rosto. Jesus viu ele de rosto virado e falou: Pai, por que me abandonaste? E as outras palavras de Jesus, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, suspirou e morreu. Para nos dar a vida, uma vida eterna. Porque se nós morrêssemos sem o sacrifício de Jesus, nós não teríamos direito da vida eterna. Não teria como nós voltarmos para o Pai novamente. E Jesus, com esse ato grandioso, doloroso, sofrido, nos deu esse direito de retornar de novo à presença do Pai. E hoje ser santificados, perdoados, através daquele sangue que Ele derramou ali na cruz do Calvário. Isso me alegra muito, amados, porque não é só por mim, não é só por Irmã Maria, não é só por Irmã Genaíra que está aqui, estamos aqui, não é só pela vida do Luan, da Fernanda, da Gabi, de tantos outros que costumam estar aqui conosco, mas também por aquele que é adúltero, é bêbado, um drogado, é estuprador. Basta eles desejarem e a salvação entra na vida deles. Basta uma só palavra: quebrantamento, arrependimento. E hoje eu fico muito triste que o verdadeiro evangelho não está sendo muito pregado. Existem um pouco de pessoas, líderes,
evangélica que fala que para entrar na presença de Deus precisa de renúncia, transformação, nascer de novo da água e do Espírito. Estão pegando o evangelho de facilidade, que você vem como está e permanece como está, que Jesus está se humilhando para você. Que evangelho é esse? Nós temos que entender que se não houver arrependimento, se não houver transformação, um novo nascimento não tem condições de servir ao Senhor. A pessoa pode vir congregar 20, 30, 40 anos aqui, ser uma boa pessoa, pagar as suas contas em dia, pregar o evangelho, cantar, levantar as mãos, ajoelhar, falar línguas, mas se não tiver um novo nascimento, não adianta nada disso. Se não entender o verdadeiro evangelho de Cristo, não valeu de nada o seu tempo na casa de Deus. Não conseguiu na sua vida toda acessar a santidade de Deus. E quem não acessa a santidade de Deus não recebe as benesses do céu. Viver uma vida de engano dentro da igreja, ou qual seja o outro lugar, não leva o homem à salvação em Cristo Jesus. Esse sacrifício de Jesus, ele não recai sobre a vida daquele que quer viver o pecado, mas recai sobre a vida do pecador arrependido, aquele que nasce da água e do Espírito, e que entrega a sua vida para Deus e renuncia o pecado, os malefícios dessa vida e dessa carne maldita. Andar em espírito e em verdade, porque é essa mensagem que Jesus deixou. E se nós continuarmos seguindo esta mensagem, estaremos com o Senhor na sua eternidade. E quando Ele vier nas nuvens, nos levará para si mesmo, para que onde Ele estiver, estejamos nós também, lado a lado com Jesus. Hoje eles estão pregando o evangelho de facilidade e diz que Jesus é amor e que o Senhor não vai mandar ninguém para o inferno. Não, o Senhor não manda. O inferno não foi preparado para nós, não, foi preparado para Satanás e seus anjos, mas também todos aqueles que seguirem esses espíritos serão mandados com eles. O inferno não foi preparado para o ser humano, não, mas o ser humano às vezes deixa de seguir o Senhor e vai se precipitar junto. Deus é amor, Ele é amor, mas também Ele é juízo. Deus não vai colocar do lado uma pessoa que orou, que jejuou, que serviu ao Senhor, que deixou as coisas dessa carne aí, que andou na presença, trabalhou com o Senhor, uma pessoa que seguiu a boa maneira de viver, viveu dissolutamente. Aí Deus vai colocar essa pessoa junto com outro, a mesma conosco, uma pessoa que esteve ao lado dele, que esteve servindo. Nós podemos ver que toda mensagem que fala, ou parábola, que houve uma grande festa, para as pessoas convidadas entrar nessa festa tiveram que estar com vestes preparadas para aquele ambiente. Se chegasse na porta com outra veste, não entrava. E para acessar o céu, para entrar na presença do Senhor, tem que ter veste de santidade. O que é veste de santidade? É ser vestido da verdade, da couraça da justiça, da presença de Deus.
dever é levar o Evangelho. Aquele que ouvir será bendito do nosso Deus. Seja bendito do meu Pai, diga Deus, disse Jesus. Porém, aquele que não ouvir e não aceitar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, para o fogo eterno que foi preparado por Satanás e os seus anjos. Mas nós estamos aqui, buscando a presença do Senhor, para que possamos entrar na morada celestial. Vemos essa palavra que nós tínhamos nesta noite, que Deus concedeu para os nossos corações, que nós